de avaliação das metas fiscais, avaliação do resultado das metas fiscais. Tá? De acordo com o artigo 9, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a gente tem que trazer até a Casa de Leis ou a Câmara, né, e apresentar o resultado. Por que isso? Porque todas as câmaras têm as comissões, e uma das comissões é de Orçamento e Finanças. Então a gente precisa apresentar para os vereadores o resultado da execução em audiência pública na Câmara por causa disso, mas que devemos também, né, prestar conta nessa prestação de contas da ampla divulgação da participação do pessoal, da população em geral. Então, além, né, de apresentar aos vereadores, principalmente aqueles vereadores que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças, também a população, para que saibam o resultado que tivemos. Ok? Aqui nós vamos falar de receitas, de despesas, nós vamos falar de resultados. Vocês vão ver que vão ter resultados negativos, vocês vão ver que vão ter resultados positivos, e aqui é a hora que vocês vão estar percebendo: olha, está gastando muito nisso, naquilo, estou percebendo isso, muito aquilo, olha, o que foi que investiu, o que não investiu. Então aqui vocês conseguem fazer esse acompanhamento, ok? E a lei fala que a gente precisa trazer quadrimestralmente. Todo mês que se encerra o exercício no ano de execução, por exemplo, o quadrimestre primeiro você apresenta em maio, quadrimestre segundo você apresenta em setembro, e o quadrimestre terceiro é em fevereiro, porque tem a questão da prestação de contas, a questão do encerramento do exercício. Por isso que não é no mês subsequente, logo em janeiro, né, em fevereiro. Ok? Nesse caso, o nosso balanço já está encerrado. Tá? Nós não iremos mais fazer composição nenhuma nele. O que teve que fazer já foi feito. Então agora é só encaminhar para o Tribunal de Contas de acordo com as datas que eles definiram. Beleza? Divulgação. Além do publicado no Diário Oficial do Município, nós temos aqui, nós divulgamos no site oficial, tá? E chamamos para a audiência das metas. Logo em seguida será a audiência da saúde, onde os técnicos do Departamento de Saúde demonstrará a produção da saúde. Eu irei falar a parte orçamentária e financeira e eles logo iniciam mostrando a produção. Okay? Isso para atender o parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, que fala a mesma coisa, que tem que demonstrar isso na Câmara de Vereadores. Ok? Então, ampla divulgação, chamamento para quem interessasse, colocado nas redes sociais, tanto no Facebook e Instagram, publicado no Diário Oficial também, como coloquei aqui. Então, vou dar início à apresentação dos números. As pessoas que tiverem qualquer dúvida, quiser fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, ok? Às vezes, no final, sempre damos o espaço para que vocês possam, né, debater conosco.
No entanto, às vezes, numa situação peculiar, vocês podem vir ali e a gente já responder ali na hora. Lembrando que comigo está o contador, né, do município, o Cristiano, que recentemente, né, contratado como servidor concursado, graças a Deus, porque hoje, né, é uma diferença muito grande. Vocês, eu vou falar uma questão que eu entendo há mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. A diferença, o Gabriel, que é o administrativo e financeiro, sabe muito bem disso, né, Gabriel? A diferença de você trabalhar com alguém que é concursado e que não tem vícios e que tem comprometimento, que conversando com o pessoal, com a parte jurídica, essa leva de pessoas técnicas no departamento de contabilidade, entrando ali com o controle interno, que é muito importante mesmo. Inclusive, o controle interno está sempre participando também, nos ajuda muito, porque são várias situações que o controle interno, ele não é feito ali só para cobrar de nós, tá? O controle interno, ele age exatamente igual ao Tribunal de Contas quer. Vê que nós não estamos fazendo e vai para assim: olha, vocês não quiseram, faz, senão eu vou ter que apontar. Olha, se vocês fazem isso. Então, o controle interno ajuda muito nisso. Tem muita gente que acha que é chato e duro, mas a gente tem até que agradecer, né? Chato eu digo, não digo o controle interno, o controlador interno, mas as cobranças, né? Mas e também faz o papel sim, tá? É muito importante e que está muito engajado o pessoal da contabilidade junto com o resto do pessoal dos setores, né? Juntamente com a tesouraria e os demais setores. Então, é muito importante que os responsáveis pelos setores trabalhem conosco. É um município pequeno, nós não temos profissionais voltados exclusivo para determinada área, por exemplo, de planejamento, mas as pessoas que estão ali entendem. Então, se nós e o que está acontecendo, né, eu vejo quando eu estou lá, a secretária de saúde, de educação, sempre vai na contabilidade. Só que eu vou pedir também que não vá, às vezes, não deixa para ir somente lá no mês 6, mês 7, na hora que as votações estiverem acabando. Vá agora também, para entender o seu orçamento, tá? Porque eles estão na conta. Então, muitas coisas que pode acontecer daqui 6 meses, a gente vai tentar já fazer com que daqui 6 meses não tenhamos um problema na questão de planejamento. Então é muito importante que todos nós, e até agradecer antes de finalizar, a participação de todo mundo nesse ano de 2023, que foi o primeiro ano, na verdade, de fechamento de um orçamento elaborado por nós. É muito importante isso. Então eu vou passar para vocês aqui. Cristiano, se você puder me ajudar, se tiver alguma situação, tá? Você pode vir, se quiser, só levantar a mão aqui que você tenha falado, ok? Lembrando que os demonstrativos que eu irei apresentar tem de forma consolidada a parte da execução orçamentária, a parte financeira
a parte de resultado primário, a parte de resultado nominal, eu retiro o RPPS, que é a gestão prévia. Porque eu preciso retirar a parte financeira o RPPS da parte financeira. É porque o dinheiro que está no RPPS é para honrar os compromissos atuais e futuros dos segurados. Não é da prefeitura esse dinheiro é dos segurados. Então a gente tem que expurgar. Então nós temos um resultado primário sem regime, sem o RPPS, que é o gestal prévio, e com o gestal prévio. Então são duas situações. E esse resultado a gente precisa expurgar, ok? Então a receita e despesa já contém o RPPS, então aqui está consolidado. Em 2023 foi previsto um orçamento de 39 milhões e 500. Vocês podem ver na primeira coluna atualizada, 39 milhões e 500 foi o que previmos. Nós recebemos no último quadrimestre 14 milhões e 434. Vou falar em milhar, tá, pessoal? Que correspondeu a 36,34%. Estou olhando a última linha. Isso só no quadrimestre. Quer dizer que no quadrimestre nós arrecadamos mais de 2% do que aquilo que nós tínhamos previsto. Okay? E no final tem um acumulado de 40 milhões e 170 que arrecadou 1,69 a mais do que aquilo que previmos. A nossa receita foi superior ao que nós previmos, 161. Ok? Ronaldo, esse é um orçamento equilibrado? Eu posso dizer que sim. Nós fizemos sim um orçamento equilibrado. Aquela proposta que a gente traz aqui na lei orçamentária é uma proposta, só feitas com 9, 10 meses antes. Lá no mês 4 a gente prepara a LDO. Lá no mês 7 a gente prepara a LOA. Então nós estamos prevendo um resultado de 1 ano e meio aqui. Então, foi um orçamento bem equilibrado, foi bem realístico. Eu vou citar duas situações para demonstrar para vocês que daria 100%, 98% e ficaria 0-0. Que é, eu estou indo de baixo para cima, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Receita de capital, R$30 mil foi a previsão. Nós recebemos 560. Então, daí nós já temos 530 a mais do que aquilo que nós tínhamos previsto. Através de que esses 560 ali são receita de alienação de ativos que aconteceu mais do que previsto e possivelmente, né, com certeza foi alguma emenda que receberam de capital, 450 mil. Depois disso, vocês podem ver, agora eu vou falar da parte lá de cima, da parte de contribuições. Vocês veem a parte de contribuições que aumentamos 2,51%. Que essa aí é a contribuição dos servidores ao regime de corte de previdência. Ok?
Logo depois, vocês podem analisar, logo acima ali da receita de capital, intra-orçamentária. Intra-orçamentária, nós recebemos, eles, né, o RPPS recebeu a mais 1.605.000. O que foi esse 1.605.000 a mais? Foi aquele aumento que vocês, né, autorizaram da alíquota do patronal. Se lembram? Então aqui influenciou. A prefeitura pagou. Ela entrou na despesa esse mesmo valor. E aqui ela está na receita. Essa receita ela é do RPPS, da Gestalprev. Não esqueça que é consolidado. Lá na nossa despesa vai estar a menos, porque saiu da prefeitura e foi para o RPPS. Ok? Então o RPPS esse ano, de 2023, ele foi com certeza superavitário. Se não tivesse feito isso, ele seria deficitário. Ele já estaria utilizando a reserva que tinha de financeiro para pagar a aposentado. Isso é certeza. Então vamos lá. Agora, de forma geral, tá? Nós recebemos de impostos 3.678.000. Impostos são IPTU, ISS, taxas, tá? Contribuição de melhoria, PDI. E a contribuição propriamente dita, 1.517.000, foi a parte segurada. Receita patrimonial, 687.773. Receita patrimonial são compostas por aluguéis e rendimento de aplicação financeira. A maior parte também é do RPPS, que foi o maior valor investido. Ok? E receita de serviço, 18.677. Esse aqui eu acho que é referente a concurso, né? De concurso de serviço, esse? Isso, ou de serviços rural, tá? E correntes são as receitas principais: FPM, ICMS, IPI, IPVA, receita que vem para a saúde, receita que vem para a assistência social, a educação, tudo entra aqui. Okay? E as receitas outras receitas correntes são aquelas que não têm classificação própria, tá? Que são, por exemplo, honorário de sucumbência, multas, outras receitas que porventura nós cadastramos. Um exemplo, se a gente for fazer uma compensação em outras receitas, eu não sei o montante, se teve, mas é tudo novo, tá? E a intra-orçamentária de 5.075.000, como já tinha falado, que aumentou 46%. Receita de capital 560, então ele dá um total de 45.646. Aí você contribuiu para formar o Fundeb e esse dinheiro fica retido, o governo federal retém esse dinheiro, tá? O governo retém esse dinheiro e transfere para você de volta, mas através de número de aluno. Se você tem muito aluno, você recebe talvez até mais do que contribuiu. Se você tem pouco aluno, você recebe menos. Então tem muitos que tem perda e tem que ter ganho. Nós temos perda, com certeza. Nós temos muito pequeno, né? Então 5.576.000 foi o que contribuímos. Total de 40.170. Esse foi o total arrecadado líquido. Ok? As principais receitas foram o FPM, com arrecadação de 11.100.000,
689, ICMS 9.887, Fundeb com 1.839, ISS 1.736, veio para o SUS 792, IPVA 495, FNDE, que é Salário, Educação e Alimentação Escolar, 429.311, o IPTU 201.397, ITBI 194.156. São valores em milhares, tá? Então, vocês podem ver que algumas das receitas tiveram aumento e outras reduções. Um exemplo, aumentou em 2023 em relação a 2022 o FPM em 10,07, o ICMS em 9,38, o Fundeb 9,14, o ISS diminuiu, o SUS diminuiu e o IPVA aumentou um pouco e o FNTI aumentou também um pouco. Ok? Despesas. As despesas, eles são divididas em grupos: pessoal, despesas correntes, capital e intra. Intra são as despesas do regime próprio de previdência. Ok? Então, a nossa despesa com pessoal de encargos foram 19.636.296, que correspondeu a 9,30. Juros e encargo da dívida, 1.298.806. Outras despesas correntes, 15.463.686. Despesa intra, que é a despesa do regime próprio de previdência, 3.089. Investimentos foi de 5.153 e o RPPS 1.127. Total de 6.280 de investimento. Total de despesa pelo liquidado 45.768.546. Empenhou a mais do que o ano de 2022, 7,15. Lembra que nós tivemos pessoal. Então, veja bem, pessoal, nós estamos dizendo um aumento. Você, mas aumentou, mas o aumento para a maioria do pessoal foi de quantos por cento? Lembra? Fora professores? Não me recordo do ano passado. Tá? Foi mas aí, professor tem um outro tipo de, um outro regramento. Então, os professores seria foi um cálculo diferenciado. Tá? E a gente precisa cumprir. E além disso ainda tem o aumento vegetativo. Tá? O que é o aumento vegetativo? É que aquele aumento que, por exemplo, tem sexta parte, vocês pagam sexta parte para alguém. E aquele ano alguém entrou e começou a receber sexta parte. Quinquênio, às vezes a pessoa começou a trabalhar 5 anos atrás e começou a receber isso agora. Mesma coisa, se tiver outros tipos de benefícios. Então é por isso, tem o aumento vegetativo, além daquele inflacionário ou qualquer outro aumento que aplica, tem o aumento vegetativo. Tá? Vocês podem ver que só de pessoal aumentou quase 2 milhões, né? Aí, esses juros em encargos, porque é o nosso primeiro ano de orçamento, tá, na contabilidade, nós dividimos. Antes, nós informávamos
todo ele no INCRA. Vocês podem ver que o gasto do INCRA, desculpa, o INCRA não, todo ele nós jogávamos dentro da capital, que é do 46, que é da amortização, era tudo junto. Agora não, agora a gente lança o que é a amortização, que é a parte principal, e o juros a gente lança ali. Então, esse valor foi só o que pagamos de juros, e esse juro é o juro que nós pagamos ao MTBS, ao regime de previdência, de parcelamentos ocorridos em 2017, que são despesas de exercícios anteriores, são uma dívida, inclusive, de valor muito alta, que veio aí de muito tempo, em que em 2017 houve um parcelamento. Ok? Eu até brinquei hoje, mas foi só uma brincadeira, pessoal. Eu falo assim, muita gente fala em dívida perpétua, né? Porque é o seguinte, infelizmente é assim. Se você tem 22 milhões, o que você paga de juros. O que amortiza é muito pouco. Né? Então, é quase que infinito. Mas não é, tá, pessoal? Eram 200 parcelas, faltam 128. E detalhe, desses 128 atualizados são 22 milhões. O problema é que assim, faltam 28, são 122, são 22 milhões. Amanhã vai ser 110, 114 e vai ser mais ou menos isso também, uns 21, 22 milhões, porque tem atualizações. Né? Então é isso. Você quer fazer um... Vai falar lá na frente a questão da educação, nos últimos pontos, tem um legal, então, comentado, no passado, tiver mais despesa, mais atividade, só que não se dá pouco de educação. Agora, eu tenho que partir agora. É só matei, né? Primeiro só leva para a parte do município, depois eu matei. Nós temos mais experiência, mas nós temos que saber os textos, nós temos esse ponto de educação. E é importante, quando eu falei de despesa pessoal, quando eu falei com a despesa de pessoal, é importante lembrar que o Fundeb no ano passado, a correção dele foi maior do que a inflação aplicada para nós. Esse ano, se fosse fazer, tinha que ser menor. Né? Não é isso? Então, por exemplo, se fosse aplicar, não daria 3%, é 2007, se for me engano, né? Aí, tipo assim, os professores, para receber aquele tanto, briga à vontade, né? Agora, tipo assim, paga para nós o que vão pagar para os outros também. Merecem. Mas eu entendo que os demais pessoal tinha que ser visto dessa forma também. Por quê? São só os professores que lutam pelo direito deles? Talvez é porque eles têm um plano. Mas vai acontecer ainda a curto prazo que é que todos tenhamos um plano. Aí para de acontecer esse tipo de situação. Não é que os professores que têm mais direito. Porque lá no ano passado, igual é assim, o governo falou que era 7%, mas a inflação deu só 3%. Vamos supor que deu só 3%, o resto de 7% foi obrigado a dar para os professores. E se não desse, eles não ganhar. Esse ano, se fizer diferente, ia ser o contrário. Então, o que está faltando? Está faltando, talvez, um plano, né? De fato, não somente para valorizar uma classe só. Não estou falando um plano do município só, não. Nós não temos um plano nacional de educação que eles vêm falando aí que a gente precisa de cumprir, que a realidade, quando eles vão elaborar,
eles estão pegando a realidade deles, eles não vêm aqui na ponta para saber a realidade daqui. Eles só falam que é isso, só falam que é, por exemplo, escola e tempo integral. Agora pergunta lá, quanto é que eles passam de merenda escolar? Né? Quanto é que eles passam? É fácil? Porque lá eles trabalham com trilhões, aqui a gente trabalha com 1000. Né? Saúde é a pasta que mais tem gastos, tá? No entanto, devido à reforma, à construção da escola, no exercício de 2023, a educação, o gasto foi maior. Tá? Então, a educação, tivemos um gasto de 9.334, enquanto na saúde tivemos um gasto de 9.147 liquidado. E a administração, 6.334. Vocês podem ver o seguinte: quando acontece algum investimento em específico, ou quando as coisas, além do investimento, você é obrigado a investir, por exemplo, na educação, que teve um aumento grande dos professores, né, que foi despesa do custo, de onde tem que tirar? Tem que tirar de outras pastas. Então fica mais aquelas pastas que são essenciais, as chamadas essenciais, é a que mais aumentam. Vocês podem ver aí que na saúde que a saúde aumentou um pouquinho, na educação aumentou muito, mas nós sabemos do porquê, além do piso dos professores que não se pagavam, começou a pagar 100%, né? No ano que vem deu aumento para todo mundo. Assistência social também, que são os 3 pilares, né? São os 3 pilares. E de onde teve que cortar? Teve que cortar, a Previdência também aumentou. Teve que cortar da administração, teve que cortar de urbanismo, de serviços urbanos, teve que cortar de transporte e outras. Para que os serviços essenciais tenham a sua alocação, é preciso cortar em outros. Okay? Então, os dados, eles são dessa forma. Veja que em cargos especiais foram 3 milhões. Por quê? Porque antes, por encargos especiais, e você falou que, eu falo ali que nós não tínhamos em 2022, mas tinha sim, que era jogado em orçamento, tudo misturado com outras. Aí nós, em 2003, foi o primeiro que nós fizemos, então nós separamos tudo. Tá? Esses encargos especiais aí tem PASEP, tem precatórios, tem a dívida, tudo aqui, o montante é tudo aqui, pagamento de dívida. E as decisões? Rescisões, elas entraram em níveis individualizados, mas elas estão tendo na despesa com o pessoal lá atrás, aquele montante de 19 milhões. Nesse montante aqui, ela está relacionada ali dentro. Foi considerado, inclusive, para índice, prefeito de índice, o tribunal, antigamente ele tirava, aí ele disse, não adianta mais, então, tá? Mesmo assim nós não tenhamos naquela, mas ele entra, tá? Então, o total dá os 45.768. Aqui nós temos resultado orçamentário. Então nós temos receita e nós temos despesa. Ok? Então, nós arrecadamos, tá? 33
milhões, lá no primeiro quadro, nós arrecadamos 33 milhões 479, nós empenhamos 39 milhões. Tá? E depois nós tivemos liquidado 37 milhões. Então nós temos e de prefeitura, tá? Todos os recursos. Na Câmara não tem receita, 1.492.740 e o Fundo de Previdência 6.282. São as despesas empenhadas e liquidadas. E o próximo quadro não está mais em vermelho, são resultados. Tá? Então a Prefeitura teve um resultado pelo empenhado, ou seja, nós empenhamos mais do que recebemos, 5.539.000 pelo empenhado e 4.514.082 pelo liquidado. Tá? Pelo recurso próprio, 5.583.000 e 4.714.000. Isso de recurso próprio. Aí tem o recurso estadual, que passou superavitário em 232.837 pelo empenhado e 235 pelo liquidado. Federal negativo, ou seja, deficitário 209.073 e pelo liquidado 35.297. A Câmara é só devedora, é só déficit 1.492, porque ela não tem receita. E o regime próprio de previdência teve 408.000 de superávit. Olha para vocês verem aquilo que eu falei. Se vocês, foi mais de 1 milhão que transferiram daquela diferença. E o resultado só foi 408. Se não tivesse feito aquilo, teria tirado, com certeza, do financeiro. Ok? Pessoal, lembra que é o seguinte, esse resultado aqui, ele está amparado por o superávit do exercício anterior. É aquilo que propôs a administração que aquele recurso recebido lá atrás, no valor alto, deveria fazer de investimento. Então, começou-se em 2022, 2023, concluindo, né, inclusive a escola, teve investimento, a saúde, né? Então, é por isso que esteve isso. Você fala para mim, tem gordura hoje? Não, aquilo que se propôs, a partir de agora é nova era. Porque na nova é 0 a 0. O que receber, gasta. Se gastar mais do que se recebe, déficit, ou seja, aquilo que você não vai conseguir pagar. Ok? Resultado orçamentário financeiro. Eu fiz de uma forma mais lúdica aí para ficar mais fácil de colocar. Tá? Se eu tinha um total de receita 33, total de gasto pelo empenhado 40. Não coloquei o RTBS, eu tiro fora o RTBS, tá? 7 milhões de déficit. Eu tinha um superávit de 6.276.000. Pelo empenhado, eu tenho um déficit financeiro de 775.000. E pelo liquidado, eu tenho um superávit. Se eu pego o déficit do exercício menos o superávit anterior, eu tenho um superávit de 270. Ok? Então, aquilo que eu falei, ele passou 0 a 0. E aquilo que a gente fala para a administração também. 0 a 0 quer dizer o seguinte: receita do mês de janeiro, despesas do mês de janeiro. O que sobrar, faz em março alguma coisa a mais, ou outro ano, uma coisa a mais. Aquilo que se propunha, eu acredito que já liquidou tudo, né?
praticamente escola, saúde, né? Aquelas obras. E financeiro. O financeiro, pela regra, ele soma de forma geral, tá? Então eu tenho 140, 170 de receita e uma despesa de 45, aqui entra o RTTS, que é o Gestalter. Então nós tínhamos um saldo financeiro lá embaixo de 25 bilhões e hoje nós temos um saldo financeiro de 21.931. Aqui nós temos o regime próprio de evidência junto, ok? A parte do meio que é extra, quer dizer que é o repasse concedidos e recebido. Foi 1.969. Aí você fala assim, não, mas repasse aqui é só para a Câmara. Sim, foi só para a Câmara. Mas aquilo que a Câmara devolveu à Prefeitura, ela lança como recebido, como concedido. E lá como recebido. Então é por isso que fica maior. Não dá o valor exato, porque ele lança assim. Ok? E restos a pagar, que é normal ela fazer a movimentação. Então, o saldo financeiro foi 21.931.500. Principais indicadores são os principais relatórios. É aquilo que a gente tem que demonstrar mesmo para vocês. Tá? É a diferença entre o que eu mostrei de forma detalhada, receita e despesa, vai ser o resultado primário. A diferença do financeiro vai ser o resultado nominal. Tá? Então, resultado nominal. Resultado nominal, o que ele pega? Ele pega a dívida consolidada. O que é a dívida consolidada nossa? A dívida consolidada nossa é parcelado com o RTTS. Olha só para vocês verem, nós tínhamos 22 milhões em 2021, com todo o pagamento de juros e tal, ainda nós temos 22.117. Tá? Desse valor tem 66 mil de empenho de restos que está lançado aqui junto, que ficou para 2023, de 2024 a pagar. Ativo disponível, esse é só da Prefeitura, tá? Aqui é só a Prefeitura, isso aqui a Prefeitura deve para o RTTS, coisa lá de trás, coisa lá de... Eu falo 1900 e bolinha, mas são de quantos anos, Gabriel? Eu acho que é 97, né, Gabriel? 97, né? Então, são esses valores aí. E a Prefeitura mantinha em caixa 2.440.000 e haveres financeiros 3.372. Haveres financeiros aqui é basicamente salário família, salário maternidade, que desconta no mês posterior, que deduz, né, da guia do INSS no mês anterior. Restos a pagar processados passou 1.789.000. E o chamado extra-orçamentário, tá? Aqui está, inclusive, a parte segurada do segurado, aquela que o segurado contribui ao RTTS, ao Gestalter. Aqui tem, por exemplo, desconto em folha de pagamento referente a empréstimos bancários e funcionários, porque desconta e a gente paga para as empresas, para as outras instituições privadas ou públicas, né? Desconto funcionário e a Prefeitura paga. São todos esses valores. Então ele traz uma dívida. Então quer dizer que a nossa dívida fiscal, ela é alta. A nossa dívida fiscal são de 21.800.000. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o dinheiro, se não tivesse parcelado, é lógico que nós estamos conseguindo fazer, porque tem o parcelamento, então arrumando o parcelamento. Mas nós não temos dinheiro para pagar a dívida.
vou processar, então não tem, logicamente, está levando as mensalidades normais. E aqui são os valores que o pessoal do regime ProPMS faz a declaração para nós, e aqui ele coloca o saldo do exercício anterior, o que recebeu do exercício. Veja, para vocês terem uma ideia, o que ele recebeu, 1.116.000 foi o que nós pagamos, teve a atualização monetária de 945.